Bom dia, riqueza! Já tava com saudade de vocês. Sejam bem-vindos aqui. Hoje eu estarei com a Paola e nós estaremos falando sobre empreender com essência. Olá! Já vou te mandar aqui o convite. E na sequência... Foi? Olá. Olá! Bom Tudo dia. bem? Tudo bom, Thalia? Tudo bem comigo. Eu vou encaminhar aqui o aviãozinho para que as pessoas comecem a entrar. Começando. E seja bem-vinda aqui a esse espaço, ao nosso momento de almoço, né? Que a gente almoça juntinho com quem está aí do outro lado e a gente possa trazer expansão, consciência e esclarecimento. De algo que a gente conversando aqui em off faz tão parte da nossa rotina e às vezes a gente não percebe, né? Que a gente se moldar e às vezes abdicar da nossa integridade para a gente caber em uma aceitação, uma validação pelo outro, né? Exatamente. Eu vou deixar que você se apresente aqui, eu vou encaminhando o aviãozinho por enquanto, tá? Tá, ótimo. Então, Thalia, primeiro quero te agradecer o convite para estar aqui nessa live contigo, estar compartilhando um pouquinho do nosso saber com a tua audiência. Então, meu nome é Paola Link, eu sou terapeuta, trabalho com práticas integrativas, sou consteladora familiar e sistêmica. Estou nesse universo desde 2018 atuando como terapeuta, porém sempre estive conectada com esse assunto desde pequena, né? Minha mãe já me levava por esses caminhos desde pequena, eu já fazia tratamentos holísticos e alternativos desde que eu me conheço por gente. Isso sempre me chamou muito a atenção, sempre gostei muito desse universo. E a partir de 2018, então, ele se tornou também a minha profissão. Eu fiz uma migração de carreira e depois de trabalhar por 12 anos como funcionária de uma empresa privada, eu comecei então a empreender dentro do meu próprio negócio e trabalhar com as constelações familiares e com outras ferramentas de cura energética para trazer esse espaço de expansão de consciência, de transformação, de leveza para mais pessoas. É incrível. E uma coisa, falando aqui, que eu acho que se encaixa com o que a gente vai adentrar e que tu comentou, quantas vezes a gente já teve a sensação, a gente já tinha intuição e a gente ignorava. A gente, não, eu não vou falar disso, eu não vou trabalhar com isso, que é algo que tá com a gente desde a infância, né? E a gente rodou, empreendeu em outras áreas, foi CLT e não fazia aquilo que fazia tanto sentido pra gente, justamente porque a gente não é criada para ter a resistência da nossa integridade, principalmente quando a nossa integridade ela está tão ancorada na nossa intuição, nos nossos sentires, nesses outros movimentos mais sutil, né? Ela sai um pouquinho da matéria, das ações da matéria, né? Isso. Eu acho que é um conjunto de várias coisas, né, Thalia? Muitas crenças limitantes que a gente acaba herdando e honrando do nosso sistema familiar, aquilo que muitas vezes também a gente aprendeu dentro do nosso círculo, lá desde a infância, né? Às vezes não somente na família, mas as pessoas que estão ao nosso redor, na escola. A gente ouve falar muitas coisas e a gente acaba trazendo aquilo como uma verdade pra gente. E aí tudo que sai um pouco dessa verdade, entre muitas aspas aqui, a gente tem medo, a gente tem receio,
a gente começa a fazer um processo de comparação com outras pessoas, a gente vai para um espaço de auto-julgamento e de invalidação. Então, tu é ensinada que tu tem que ter um emprego fixo, uma carteira assinada, ou que tu tem que passar num concurso público, que tu tem que ter estabilidade, que tu tem que ter algo fixo, que tu tem que ter essa segurança, e tudo que foge disso vai contra isso, é como se a gente estivesse nadando contra a maré, né, daquilo que a gente aprendeu. Então, muitas vezes, a gente precisa passar por essas experiências, né, para ver que aquilo não faz sentido para a gente, que aquilo não conversa com a nossa essência, que é o nosso tema aqui da live. E muitas vezes a gente dá umas cabeçadas aí, quebra a cara mesmo. Mas acho que isso tudo também faz parte desse processo de aprendizado, né? Até para a gente poder ter história para contar depois e estar compartilhando com o pessoal, como a gente está fazendo aqui nessa live. E dizer que tá tudo bem se tu te sente um peixe fora da água e que existe um caminho, né, para ser percorrido, para que a gente possa se conectar com a nossa essência, com a nossa verdade e fazer aquilo que faz sentido para a gente. E principalmente poder ter resistência, como tu falou ali, a esse processo de comparação e auto-julgamento. As conversas com a nossa essência são as mais bonitas, sistema de ensino tradicional. É exatamente isso, né? E eu percebo duas vertentes dentro desse processo que a gente vai trilhando rumo à nossa integridade, à nossa essência, para que a gente possa comunicar ela em tudo que a gente faz, e aqui no que a gente está citando mais hoje no empreendedorismo. A primeira é a resistência, né? A gente resiste entender que a gente já sabe da resposta, que é aquilo mesmo. A gente diz, não, não é tão simples assim, não é isso daqui não, deixa eu fazer diferente. E a gente vai resistindo justamente ao ser leve, né? É muita resistência que nós temos dentro desses padrões para que a gente possa ir para um caminho mais leve, mais harmonioso, mais feliz. E o segundo ponto que eu percebo dentro desse processo é que depois que a gente vai dando os próximos passos, as pessoas que falam com a gente consegue dizer assim, tá, eu entendo. Que nem uma amiga minha diz, a gente acaba conhecendo as patologias daquele sintoma. Porque daí a gente diz, eu sei, eu passei por isso. Eu entendo essa situação. E isso fortalece o nosso espírito, porque a gente consegue se posicionar enquanto mentor, enquanto empresário, enquanto terapeuta, com confiança, porque a gente passou por aquele processo, a gente utilizou aquelas ferramentas e a gente espelha verdadeiramente o que o outro está passando, né? E isso é muito bonito, quando a gente se permite abrir os nossos processos e começar a compartilhar tudo aquilo. Dois potenciais juntos. Esses são incríveis. Vocês podem ir fazendo perguntas também e mandando aviãozinho para todo mundo, né? Porque papo de expansão é para que mais pessoas consigam acessar realmente. Sim. Então, quero agradecer aqui a Samara, que está aqui com a gente. Ela disse que não perdia essa live por nada. Samara, gratidão por estar aqui. Inês, gratidão por estar aqui, compartilhando também, trazendo o teu saber e comentando. Ione, também vi que entrou aqui na live, gratidão. Fiquem aqui com a gente, mulherada. Quanto mais a gente pode criar juntas aqui nesse nosso horário de almoço. É bem isso. A gente criando em conjunto mesmo. E uma questão, assim, que eu me espelhei muito em ti, né? Que foi o que iniciou toda a nossa conversa para que a gente estivesse nesse dia de hoje. Foi justamente um ponto lá no evento que você falou de se posicionar muitas vezes como uma mulher mais masculinizada. E isso, para quem está ouvindo, né, não é a questão de estética. É sim da gente ter um posicionamento muito mais rígido, muito mais inflexível, dominante, né, controlador. Deixa que eu resolvo, deixa comigo.
né? Deixa comigo que eu faço, que eu aconteço. E muitas vezes a gente tá nesse posicionamento e a gente acaba bloqueando o nosso receber. Porque é sempre deixa comigo que eu resolvo, que eu faço, que eu aconteça. Porque a gente entendeu que é essa maneira, e que nem na tua história, eu vou deixar que tu fale, mas que a gente está num ambiente às vezes tão masculinizado, ou que a gente é a única pessoa que consegue resolver aquela situação perante o que estão ao nosso redor, que a gente pega pra gente mesmo. E a gente tem que moldar essa resistência masculina e a gente acaba soltando o nosso lado feminino. E esse equilíbrio é importante, né? Então, eu vou deixar que você fale mais sobre esse período que foi um longo tempo ali da tua vida que tu passou por isso, né? Sim. E que a Lucélia colocou, tô aqui também. Gratidão, Lu, por estar aqui com a gente também. Cláudia também entrou aqui, gratidão, mulherada. Então, a gente se conectou, para quem não sabe, né? Eu e a Thalia, nós nos conectamos no evento da Mente Maestra, que aconteceu no dia 3 de junho, aqui em Porto Alegre, onde na minha apresentação eu trouxe um pouquinho da minha história, porque eu acho que histórias conectam, e isso conversa com o que tu tinha falado antes, né, Thalia? O quanto a nossa história vai servindo, às vezes, de exemplo para que outras pessoas possam perceber que tu não está sozinha, que outras pessoas também vivem aquilo que tu está vivendo. E acho que foi muito isso, a gente se conectou exatamente por isso, quando eu trouxe a minha história e tu percebeu que ela fazia sentido para ti. E eu recebi muitos feedbacks nesse sentido também depois do evento, que, nossa, me vi na tua história, me reconheci na tua história. Então, eu acho que essas histórias estão aqui para serem contadas, para que a gente pode tocar outras pessoas e para que as pessoas possam perceber que não estão sozinhas e que tem outras mulheres também passando pela mesma coisa que a gente já passou. E que a gente possa servir de inspiração e construir um espaço diferente. Então, eu estive, como eu falei na minha apresentação, 12 anos, né, como CLT, trabalhando em uma empresa onde o universo era bastante masculino. Eu trabalhava praticamente só com homens, os clientes, os fornecedores, pessoal de banco, meus gestores. Era um mundo bastante masculino. E para sobreviver àquele espaço, eu precisei me masculinizar. E aqui, quando a gente fala em masculino e feminino, a gente não está falando de gênero e nem de orientação sexual. A gente está falando de um princípio energético. Realmente é energia. Todos nós viemos de um homem e de uma mulher, e nós temos essas duas energias dentro de nós. E uma delas grita mais, uma delas fica mais evidente nas nossas ações, no nosso jeito de agir no dia a dia. E dentro desse espaço, né, para sobreviver esse ambiente mais masculino, eu fui trazendo muito mais a minha energia masculina à tona. Então, eu fui me masculinizando, fui me enrijecendo, inflexibilizando e trazendo essas características que a Thalia falou de resolver tudo sozinha. E quando nós, mulheres, vamos para esse espaço que não é o nosso espaço natural, a gente fica bastante inflexível, perfeccionista, controladora, e a gente realmente bloqueia o nosso receber, como a Thalia falou. A gente acha que precisa dar conta de tudo sozinha, que a gente não precisa da ajuda de ninguém. E muitas vezes as pessoas vêm ajudar, coisas simples, e a gente diz, não, não precisa, não precisa, né? E a gente vai bloqueando o nosso receber e vai tornando esse caminho mais pesado e mais desafiador. E isso está intimamente ligado, né, com as nossas feridas lá da nossa infância. Muito provavelmente a gente passou por experiências lá na nossa infância, muitas vezes a gente não lembra disso, mas essas memórias estão aqui gravadas, e são memórias realmente de ter que dar conta de tudo sozinha, por vários motivos, ou porque os pais trabalhavam muito, ou porque os irmãos davam já muito trabalho, e tu não queria ser aquela pessoa, mais uma dar trabalho, e aí tu achava que tu tinha que dar conta e lidar com tudo sozinha, e isso vai refletindo depois na nossa vida adulta, e a gente se transforma que a gente fala, né, a síndrome da salvadora da pátria. A gente acha que tem que salvar todo mundo, fazer tudo sozinha, ser a Mulher Maravilha, e isso, com o tempo, vai ficando bastante pesado, bastante desafiador. E chega um momento que a vida faz um convite para que a gente possa parar e olhar para isso
e quem sabe poder mudar isso também. Uma questão aqui para quem está do outro lado e quem identificar isso é tudo tem dois lados, as leis universais falam disso. E a tua própria mente, ela tem um lado esquerdo, um lado direito, um lado feminino, um lado masculino. Então, é bom a gente ter esse equilíbrio ao longo do dia. Quais são as minhas ações mais femininas, quais são as minhas ações mais masculinas? E quando a gente está falando disso, dentro da energia, por exemplo, assim, a energia masculina, ela é mais executora. Ela vai lá e ela faz, ela age, ela decide. Já a energia feminina, ela já é mais criativa, intuitiva, ela sente mais, né? Então, como é que tu tá lidando com o teu dia? Qual é aquele momento que tu tá mais introspectiva, mais perceptiva, mais criativa? E qual é o momento que tu precisa agir? Então, dentro do negócio, quando a gente é usuária, né? Que a gente faz tudo dentro do próprio negócio, ou quando a gente tá com outras pessoas, é preciso esse equilíbrio. Então, se tu é usuária, qual o momento que tu vai parar e executar o que tem que ser executado, porque senão tu vai ficar só no mental. A gente que é diária aqui, né, as geminianas, fica aqui só pensando, né, que é uma energia super feminina. Então é sobre equilibrar isso, um negócio com dois homens, né, duas energias masculinas, falando assim, executa, 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 mas também cadê o feeling de sentir o cliente, de sentir o outro, de perceber o outro? Uma empresa com a energia só predominante feminina pensa, cria, idealiza algo incrível, tá? E cadê a execução? Por isso que tudo precisa esse equilíbrio, né? O racional e o emocional dentro da gente, dentro dos negócios, dentro daquilo que a gente quer entregar. É sobre sempre o equilíbrio. A gente não pode dizer, não, mas eu só vou ser feminina. É os dois, né? Então, essa percepção é muito sutil, mas no nosso dia é preciso. Claro que a gente tem a nossa predominância. Mas o quanto mais em equilíbrio a gente tiver, eu lembro de um relato de uma pessoa que ela falou assim: eu sempre fui muito energia masculina, eu cuidava dos filhos, eu cuidava da família, dos negócios e tal, era sempre comigo. Ela falou que ela entrou no relacionamento e ela não queria ser, porque não tem problema de ser trocada as energias desde que esteja complementar. Ela falou, não, mas eu não quero ser o homem da relação, eu quero que o homem seja o homem da relação e eu seja a mulher da relação. E eles eram sócios, eles viraram sócios. E daí ela falou bem assim, no negócio era dois homens, daí tinha uma terceira sócia que ela era energia feminina. Eles eram dois homens dentro do negócio. Os dois tomavam as decisões e tal, cada um na sua área. Ela falou que teve um dia que chegou em casa e daí tinha uma barata. E ela sempre lidou com isso, com os filhos e tudo. Aí ela começou a gritar. Ah, barata, não sei o quê. E daí ela daqui a pouco parou, centrou assim e disse: gente, eu gritei por causa de uma barata, eu sempre lidei com a barata. E naquele momento ela entendeu que quando ela chegou em casa, ela estava conseguindo dividir essa energia no trabalho. Ela era energia masculina, tomava decisões, reuniões. E em casa ela estava começando a deixar, tipo, não, quer segurar aí o peso? Posso segurar. Quer matar a barata? Vai lá e mata a tua barata. Então é sobre isso, sabe? No trabalho, talvez tu tenha que ser mais energia masculina. E ok, tá tudo certo. Em casa, como tu quer ser para equilibrar isso, né? Se cuidar, tomar um banho gostoso. E isso leva a tudo, né? Isso leva a gente também a um outro ponto, que é o ponto que tu falou também da espiritualidade que tá sempre em ti, que também desde sempre teve em mim a espiritualidade e a intuição, né? Sim, eu acho que esse é o verdadeiro convite, Natalia, para tudo, é o equilíbrio, é o caminho do meio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que é nesse caminho do meio que a gente vai encontrar esse equilíbrio que vai trazer leveza para tudo na nossa vida, seja na vida profissional, seja nos nossos relacionamentos. É muito comum essas mulheres que estão mais nesse universo masculinizadas, que têm essa energia yang mais dominante, elas acabam encontrando muitas vezes desafios nos relacionamentos, porque daí elas desejam se relacionar com homens
masculinos, digamos assim, que estão com a sua energia masculina preponderante, mas aí acaba gerando um choque energético dentro de casa, né? Então, é bem esse é o convite, não é excluir nada, e sim incluir tudo, porque existe luz e potência nas duas energias, tanto na masculina quanto na feminina. Existe recurso nas duas. E por qual motivo eu vou excluir uma coisa em detrimento da outra, né? Nós temos essas duas energias dentro de nós, como eu falei. Nós viemos de um homem e de uma mulher. Nós temos 50% de cada uma dessas energias dentro da gente. Então, em que momento que eu vou acessar os recursos dessa energia masculina? É nesse momento onde eu preciso ser mais racional, ser mais lógica, ser mais executora, olhar para números, cuidar da parte burocrática da empresa, desse empreendedorismo, né? É a hora que eu vou trazer esse recurso do masculino para me apoiar, onde eu preciso realmente ser lógica, ser racional, né? Eu estou olhando um fluxo de caixa, estou olhando o faturamento da minha empresa, não é o momento de eu estar conectada com emoções, com sentir, com espiritualidade. Não, é o momento de eu ser lógica, de ser racional, de eu botar na ponta do lápis, de eu poder fazer meu fluxo de caixa, de eu ver a entrada e a saída dos recursos da minha empresa. Então, eu estou focada nessa energia, estou trazendo o recurso dessa energia masculina para me apoiar e para eu ser assertiva nesse ponto. Bom, e em que momento do dia que eu me conecto com a minha energia feminina? É um momento que eu vou parar, vou fazer uma meditação, vou marcar uma massagem relaxante com a minha massoterapeuta, vou tomar um cafezinho com uma amiga para jogar a conversa fora, vou ir no salão de beleza me cuidar, fazer uma escova, fazer as unhas. Enfim, várias alternativas nós temos, né? É o momento de eu ser criativa. Bom, agora eu vou parar, então vou deixar essa parte racional de lado e vou me permitir ser criativa. Onde que eu vou criar aí no meu negócio? Vou criar um produto novo, vou criar uma parceria. Então, é o momento de eu extravasar essa minha criatividade. Então, é trazer essa gangorra, né? E poder surfar nessas duas energias ao longo do dia, ao longo da semana, surfar isso dentro do meu negócio, dentro do meu relacionamento, para que eu possa extrair o que há de melhor nessas duas energias, para que elas me apoiem na minha vida, no meu negócio, no meu relacionamento, para que tudo isso possa ficar mais leve, mais congruente e sempre acessando essa nossa essência, né, que a gente está trazendo aqui na live, se conectando com a nossa essência, exercendo esse autoconhecimento, para quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece a nossa essência, a nossa verdade, mais fácil fica esse trânsito aí ao longo do dia, né? E a gente pode utilizar dos nossos sentidos para fazer isso, né? Então, por exemplo, preciso utilizar mais da energia masculina. Qual é o cheiro? Um cheiro mais amadeirado, um cheiro que gere mais essa ação. Aí, eu quero ser mais intuitiva, então bota lá um cheirinho. Tem um cheirinho de óculos que eu amo, tem a Catarina que traz também muitos cheiros. A gente... Qual é o cheiro mais feminino? Qual é o cheiro mais masculino? Quais as cores que vão me ajudar para fazer isso? Às vezes trocar o ambiente, né? Eu tô trabalhando ali na mesa de escritório, eu tô ali com a minha energia masculina. Ok, agora eu quero para uma energia mais feminina, mais criativa. Senta no tapete, bota o computador no colo, se tu precisa ali trabalhar. Então, pequenos movimentos já fazem essa alteração de sensações. E uma coisa bem interessante da gente olhar, né, que isso tá em tudo, assim como, né, a gente tem os nossos chakras o nosso chakra cria uma criança, né, a gente tem o poder de criar uma criança com energia feminina e masculina, os teus objetivos, os teus sonhos, eles são criados, né? Então a terra ali, ela vai ficar com fruto para que nasça uma planta. Então, é o equilíbrio dessas duas energias que vão fazer o teu objetivo, o teu sonho, virar realidade. Virar um fato, né? E dentro da nossa essência, ele que traz a integridade, indo para o lado mais intuitivo, que também é um lado mais feminino, quantas vezes a gente acaba se calando e nos desinvalidando? Eu escuto muito aqui dentro do empreendedorismo, terapeutas, amigas que dizem assim, mas eu não sei se o que eu estou fazendo é um trabalho, porque elas estão muito no lado intuitivo. E daí, às vezes, essa intuição, elas aprenderam alguma coisa com a avó, ou elas se intuíram. Eu mesma, quando eu comecei a falar de arquétipo, era batata. Eu falava assim,
Aí, sei lá, é uma intuição. Só que eu ia pesquisar depois e aquilo era um fato. Da onde veio? Aí, obviamente, hoje eu tenho bases para dizer de onde veio. Mas quantas vezes a gente desvalida a nossa intuição, o que a gente aprendeu, porque a gente precisa provar para o outro para conseguir se sentir validada ou para assumir, tipo, não, isso daqui é um trabalho, isso daqui realmente eu estou executando. Se a gente for olhar sobre trabalho, é sobre despender energia. Então, só de se levantar, tu já está trabalhando. E às vezes a gente vai se desinvalidando, a gente não fala o que é a nossa verdade, o que é a nossa essência, porque a gente tem medo de ser rejeitado pelo outro. O que será que vão pensar disso? Será que eles vão entender o que eu estou falando? Será que se eu falar dessa maneira, eu vou conseguir ser contribuição? Claro que a gente pode, né, melhorar a comunicação, mas essa comunicação ela não pode desvalidar a nossa essência, a nossa integridade. Se aquilo é a tua verdade, se tu entendeu aquilo, se aquilo te traz expansão, por que tu precisa modificar toda uma fala e dizer, não, isso daqui não vem do mental, isso daqui não é assim, isso daqui é assado. Só porque o outro diga, parabéns, teu trabalho é legal. Então, isso foi uma coisa muito forte que eu percebi recentemente, e que dentro desses moldes de equilibrar o feminino e o masculino, se reconhecer enquanto empresária, enquanto até mesmo que nem no teu caso, né, que foi bastante tempo em um cargo de liderança dentro de uma empresa, mesmo CLT, não interessa. Na nossa posição, não importa se tu é o dono da empresa, se tu trabalha para alguém, nessa posição, seja íntegro. Primeiro lugar, sendo íntegro a você, ao que tu acredita, ao que é verdade. E é isso que traz expansão, né? Pelo menos ao meu ver. E eu acho que, Thalia, essa tua fala me traz a reflexão de que, às vezes, a gente, por medo de ser julgada, a gente se afasta dessa nossa essência, né? E é exatamente o contrário que a gente deveria fazer, porque quanto mais conectada com a nossa essência e verdadeira a gente está sendo, a gente fica mais fácil a gente conectar com pessoas. Então, por que que eu e tu, a gente se conectou, né? Era um evento de mais de 100 mulheres. O que que fez eu e tu, a gente se conectar? Foi a nossa verdade, foi a gente estar íntegra com a gente mesmo. Então, eu não subi lá no palco para fazer um papel e fingir uma coisa que eu não era. Não, eu baixei as minhas barreiras, eu fui vulnerável, eu contei coisas que não eram tão bonitinhas assim da minha história, e fui verdadeira, fui genuína, principalmente primeiro comigo e depois para passar isso para vocês. E foi justamente essa minha verdade que me conectou com várias pessoas lá que no final vieram me trazer esses feedbacks e que me conectou contigo. Então, muitas vezes a gente fica nesse espaço de auto-julgamento, né? Não, eu não posso trazer isso porque eu vou ser julgada. Eu vou ser julgada como, isso é um charlatanismo, que é isso, intuição? Isso não tem nada a ver, mas onde que tu prova isso? Muitas vezes a gente não precisa provar nada, a gente precisa só ser verdadeiro com a gente. E quanto mais verdade a gente implementa no nosso negócio, mais fluido fica todo o processo desse empreender. Que às vezes é desafiador, principalmente quando a gente é sozinho nesse empreendedorismo, né? E quanto mais verdade a gente traz para o negócio, fica mais fácil, fica mais fluido. Então, o convite é para que a gente foi ensinado a ter medo dos julgamentos dos outros. E o convite é para que a gente possa, aos poucos, ir se desassociando disso e entender que quanto mais tu coloca a tua verdade para fora, mais tu vai te conectar com as pessoas certas. Sejam parceiros de negócio, sejam clientes, sejam convites que tu vai receber, porque justamente essas pessoas que vão se conectar contigo são as pessoas que estão conectadas com a tua verdade, que estão na mesma frequência do que tu, e tá tudo certo, e essas pessoas não vão estar te julgando, né? Quando a gente conversou pela primeira vez, eu e a Thalia, em nenhum momento a gente estava num espaço de julgamento uma da outra, simplesmente porque a Thalia não precisava provar nada para mim, ela não precisava mostrar o certificado, ela não precisava mostrar o diploma da faculdade, não precisava de nada disso, simplesmente era tanta conexão com a nossa verdade, com a nossa essência,
que o mais importante já tinha acontecido. E em nenhum momento a Thalia me perguntou, tu me mostra teu diploma da faculdade, o certificado, tu fez o curso tal. Isso não é necessário, porque existe algo além, que é essa energia que conecta e que conecta com essa verdade, né? A gente está, né? Isso. Quando a gente começa a entender que a gente não é, que a gente está, a gente começa a dizer, tipo, ok, não preciso olhar o diploma daquela pessoa, porque ela está tal coisa. Ela não é aquilo, ela é muito mais do que aquilo. Isso. E essa essência é justamente sobre se conectar com o eu sou, não com as outras distorções que são apenas movimentos para que a gente possa lembrar e ir se direcionando para aquilo que a gente tem a fazer, né? E isso é muito importante. E tu falou de vulnerabilidade. Quantas vezes a gente está sendo vulnerável para a gente mesmo? Quantas vezes, tipo, falando com uma pessoa mesmo, tu não molda uma outra resposta, uma outra pergunta para tipo, não vou falar aquilo que eu realmente quero perguntar. Ou será que aquilo que eu tô tomando de decisão é com base na minha vulnerabilidade de eu ser sincera e dizer, tá, eu quero tal coisa. Ou a gente, não. Não, mas é porque isso daqui eu tomei a decisão por causa de tal motivo. Muitas vezes a gente não é vulnerável com a gente, de ser sincero e dizer, eu quero tal coisa, é verdade, tá tudo bem. Eu escolhi isso, né? Eu escolho tal coisa na minha vida, eu escolho estar ali, eu escolho me envolver com tal pessoa, eu escolho empreender de tal maneira. E isso torna mais leve, por mais que pareça que a nossa verdade, a nossa escolha seja talvez mais difícil, né? Por exemplo, a gente aqui, a gente trabalha muito com esse sutil, né? Em terapia, em mentalidade, em vibração. E tudo que a gente faz, tudo que o ser humano faz é com base de uma coisa positiva. É para que alguma coisa boa aconteça na vida dele. Por mais que não seja o que seja mais leve, com a consciência que ele tem, é esse o objetivo. E a gente também foi protelando muito agir como a gente age empreendendo, que a gente empreende hoje, com esse objetivo. Não, eu não quero me machucar, eu não quero que seja difícil. E a gente acaba fazendo o movimento mais difícil, mais distante de quem a gente é, para entender que tem aquela metáfora, sai da fazendinha para entender que só queria voltar para a fazendinha. E é basicamente isso. Tudo que a gente faz é para tentar voltar a ser e se reconectar com a nossa essência. E pode ser mais leve. Eu comecei a fazer muito essa pergunta. Como pode ser mais leve? Como pode ser mais leve? Eu tenho que resolver tal. Como pode ser mais leve? Porque pode ser mais leve. Por mais que muitas vezes, eu escuto muitas vezes das minhas alunas, não, mas na prática é difícil. Pode ser mais leve. Tu escolhe que seja mais leve. Ontem eu vi o filme O Segredo, Ouse Sonhar. Não tinha visto aquele filme. E daí tem uma hora que o cara do filme, ele pergunta assim, o que tu quer pro teu aniversário? O que te faz feliz? E daí a menina falou, eu não sei. E daí ele falou, tá, mas se tu não sabe, como é que tu vai pedir? E daí ela falou, quando eu era pequena eu gostava de fazer bala. Eu acho que vai ser divertido fazer bala. E daí ela decidiu fazer isso ao invés de fazer tudo o que ela queria fazer, porque estava se comparando com uma outra menininha que ia fazer uma festa de 16 anos. Então, se tu não sabe o que tu quer, começa a se perguntar o que você quer. E não é o que eu quero, conectado com a minha essência, algo mirabolante. Nossa, agora eu vou transformar o mundo. É tipo, de verdade, para agora, tu tá vendo essa aula, tu tá vendo essa live, tu tá disponibilizando o teu tempo para estar aqui comigo, com a Paola. Para perguntar o que eu quero. O que eu quero dessa live, dessa aula? O que isso pode ser bom ou contribuição para mim? O que eu quero do meu dia? Eu lembro que teve um dos dias que eu queria me sentir feliz e eu parei assim, eu digo, isso aqui que eu queria de verdade, aquele momento que tu dá gargalhada. E aí eu continuei ali, eu fiz essa intenção, eu intencionei que eu queria,
E continuei conversando com minha mãe. Daqui a pouco aconteceu uma situação que a gente ria tanto, ria tanto. Eu falei, olha, eu só escolhi. E às vezes o ponto de virada para tu se conectar com a tua essência é tu escolher algo muito simples. O que tu quer agora? Não é para amanhã, não é para depois, não é para tipo ano que vem fazer meu plano, é agora. O que eu quero que seja a partir desse momento, sabe? Tira um minutinho do teu dia. Vai ser muita contribuição tu tirar um momento do teu dia para escolher o que tu quer, ao invés de estar, eu preciso resolver o mundo. Não precisa nada. Sim. É ótimo essa reflexão, Thalia, porque quando a gente não sabe para que lugar a gente vai, qualquer lugar serve, né? Então, já a Alice do País das Maravilhas tem uma frase parecida com essa, e o autoconhecimento vai trazendo isso para a gente, vai trazendo essa clareza para onde a gente verdadeiramente deseja ir, e a gente silencia um pouco o barulho externo e se conecta com o nosso som interno. Esse é o convite para que a gente possa estar conectado, né, para encontrar essa verdade, essa essência, que nem fazer uma festa de aniversário, né? Quantas vezes a gente está fazendo uma festa de aniversário baseado com o que a gente aprendeu que é festa de aniversário, com o inconsciente coletivo, mas todo mundo faz. Pois é, mas daqui a pouco o teu aniversário tu quer outra coisa, tu deseja uma outra coisa que faz mais sentido para ti. E esse convite de fazer pequenos movimentos ao longo do dia, ele vai criando essa musculatura para que a gente possa fazer isso em coisas mais grandiosas. Às vezes a gente está tentando fazer isso em coisas tão grandiosas, mas a gente não está fazendo no básico, né? Tipo, o que eu quero agora? Depois que terminar a live, a gente vai almoçar. O que eu quero almoçar? O que verdadeiramente eu desejo comer hoje? E às vezes a gente só está no piloto automático e a gente vai indo e vai deixando ser levado pela maré e não para fazer essas perguntas, esses questionamentos que vão nos conectando com essa nossa essência, com esse nosso saber. Então, foi bem interessante isso que tu trouxe. Acho que fica aqui um convite para as pessoas que ou estão aqui com a gente na live ou vão assistir a live depois, para que parem uns minutinhos do seu dia, silenciem os barulhos externos, se conectem com a sua essência e pergunta, né? O que eu desejo hoje? O que vai fazer sentido para mim agora? E começa a aplicar isso para ir criando essa musculatura para que tu possa aplicar isso em outras coisas também, em coisas mais grandiosas, digamos assim, né? Agora tu falou isso e até depois da aula eu vou almoçar. E eu lembro que uma aluna a última turma da Consciência L, ela falou assim, tem uma técnica lá, e ela falou, Thalia, fazendo a técnica, que foi o primeiro dia de treinamento, ela disse assim, isso aqui que foi interessante para mim, porque eu tenho que almoçar, eu tenho que jantar, eu tenho que não sei o que, eu tenho o que tem. E daí eu percebi que eu não precisava almoçar. E quem disse que ao meio-dia tu precisa almoçar? Será que teu corpo não tá querendo tirar um cochilinho de 10 minutinhos? Será que ele não tá querendo caminhar? Por que tu tá se enchendo de uma coisa só porque não, mas é meio-dia, eu vou parar pra comer. Então,